Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Senado agora. A legislação que regula a jornada de trabalho do motorista de transporte de cargas pode ser alterada. O assunto foi discutido hoje na Comissão de Direitos Humanos por representantes dos trabalhadores do Tribunal Regional do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. Eles temem retrocessos na chamada Lei do Descanso, que busca evitar jornadas abusivas, responsáveis por muitos acidentes nas estradas. Infelizmente, nem sempre a vida fala mais alto. Esse é um exemplo desse embate que o dinheiro acaba sobrepondo o interesse à vida. A Câmara dos Deputados instalou no ano passado uma comissão especial, a Semotor, e produziu um projeto de lei que revoga a Lei 12.619 e legitima o sistema anterior que matava mais de 4.000 pessoas a cada ano. O Ministério Público está empenhado e hoje tivemos a ressonância aqui na Comissão de Direitos Humanos do Senado, no sentido de evitar esse retrocesso para a sociedade. O que eles aqui anunciaram, né, de que haveria um setor do agronegócio, não é todo o agronegócio, que estava querendo revogar a lei para fazer uma outra que, no entendimento deles, vai ser um retrocesso. Isso, com certeza, não será aceito nem pelo Palácio, nem por nós aqui no Congresso. Ajustar a lei para beneficiar todos, tudo bem. Agora, revogar a lei, isso não tem espaço aqui no Congresso. Está na pauta desta semana da Comissão de Constituição e Justiça um projeto que pretende simplificar a vida de quem tem contas a pagar. Pelo texto, boletos bancários vencidos seriam pagos em qualquer banco. Hoje, os boletos bancários que não foram pagos até o vencimento só podem ser quitados no banco que emitiu o documento. Uma dor de cabeça para quem não conseguiu pagar no dia. Muitas vezes você tem dificuldade de acesso ou de viajar para um determinado local para fazer pagamento, né? Um projeto em tramitação no Senado pode facilitar a vida de quem costuma perder o prazo de pagamento. De acordo com a proposta, os bancos serão obrigados a receber os boletos de contas mesmo depois de vencidos. Vai facilitar muito para o usuário, até porque a gente fica muito nas filas durante o dia, perde muito tempo, e qualquer coisa que vier no sentido para facilitar o pagamento é bom para o usuário. Podendo pagar mesmo após o vencimento, vai agregar muito valor para o contribuinte, com certeza. O consumidor vai ficar muito feliz. A proposta também determina que os bancos ou empresas credoras ficam obrigados a oferecer aos consumidores formas alternativas para a obtenção da segunda via desses documentos. Para esse advogado, especialista em direito do consumidor, essa é uma providência mais do que necessária. É muito chato você, 2 ou 3 dias que não conseguiu, por razões alheias à sua vontade, pagar aquela sua conta, e aí quando você tem aquele mesmo boleto, você não consegue imprimir uma segunda via. Os serviços de atendimento dos fornecedores no Brasil, de um modo geral, são horríveis. Eles não te dão a segunda via, te exigem um fax ou te exigem uma impressão, e nem todo mundo tem impressora com computador e internet boa em casa. E aí você vai demorar 15, 20 dias para tentar pagar aquilo, vai perder um mês tentando pagar aquela conta. O projeto que muda o indexador de correção da dívida de estados e municípios com a União e a PEC que muda o quórum de aprovação para criar órgãos do governo. Esses são alguns dos assuntos que movimentam o Senado esta semana. A repórter Carla Benevides tem mais informações. Boa tarde, Carla. Boa tarde, André. Os senadores devem votar amanhã a proposta de emenda à Constituição 34 de 2013, que prevê um quórum maior de aprovação para projetos que pretendam criar ou extinguir órgãos da administração pública. A PEC, de autoria do senador José Agripino, determina que a criação de ministérios, por exemplo, seja feita por meio de lei complementar e não mais lei ordinária. Com isso, passam a ser necessários 257 votos na Câmara e 41 no Senado. Hoje, basta a maioria dos presentes na sessão de votação. Mas as atenções essa semana devem estar voltadas para a Comissão de Constituição e Justiça. Está prevista para quarta-feira a votação do projeto de lei que prevê mudanças no indexador utilizado para calcular as dívidas de estados e municípios com a União. A votação dessa matéria já foi adiada uma vez a pedido do governo, mas há uma forte pressão de governadores para que o texto seja aprovado rapidamente. A previsão de votação em plenário
plenário é dia 27 de março. Antes, o projeto de lei deve ser analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos. André. Obrigado, Carla. Ficamos por aqui. A qualquer momento voltamos com novas informações. Assiste em alguns instantes a sessão plenária não deliberativa desta segunda-feira. Boa tarde.